Desejo a todos um dia de paz, de graça, de harmonia. Um dia em que realmente você possa ter vitórias. Esse é o meu desejo para todos que me seguem, para os irmãos, para a família, para os amigos. Ainda que não estejam me ouvindo, já orei por todos hoje. Nós estamos falando sobre as cartas à igreja que estão registradas no Apocalipse. Apocalipse é o livro do final das coisas e que conta a história do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiatira, a quarta carta. Depois dessa teremos mais 3 somente. A carta a Tiatira é uma carta interessante. Estou abrindo aqui a palavra, né? Ela é uma carta bem interessante mesmo, porque ela contém algumas coisas que acontecem e nós não percebemos às vezes. E a palavra assim nos narra: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezebel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostam de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não porei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerei, e se reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante, primeiro vamos conhecer Tiatira, né? Se bem assim da narração e da história, da geografia um pouco, né? Ela era situada em um vale que tinha ligação com outros 2 vales. Ela não possuía fortificações naturais como as outras cartas que nós vimos, ou em cidades, ficando assim exposta a ataques e invasões. Porém, nela havia uma fortaleza para se defender e obstruir, fechar
o caminho do inimigo até Pérgamo, a capital. Por ser um centro de comunicação, muitas pessoas passavam por ela, fazendo-a uma cidade comercial. Nela situava-se sociedades comerciais de tecelões, fiadores, fabricantes de roupa, tintureiros, coureiros, curtidores, roleiros e outras mais. Cada uma destas sociedades tinha seu deus patrono, que era o seu guardião. Consideravam eles assim. Se alguém desejasse ir em frente naquele mundo associativo, ele deveria pertencer a uma sociedade e, por consequência, adorar a sua divindade assistindo às festas da sociedade, seus cultos, consumir seus alimentos cultuais, dos quais uma parte era oferecida ao seu Deus, desde o início da festa até o seu final. Estas festas iniciavam com diversão imoral, e o adorador não poderia sair, a menos que não se importasse em ser objeto de ridículo e de perseguição. Em situação tão difícil como esta, qual a escolha do cristão? Se deixa a sociedade, perde sua posição, reputação, talvez o emprego. Isso lhe causa privações, fome e perseguição. Se permanece na sociedade, comendo as coisas sacrificadas aos ídolos, cometendo fornicação, nega Cristo, o seu Senhor. Neste contexto, a profetisa Jezabel argumentava que a solução do problema para sair desta dificuldade e vencer a Satanás seria conhecê-lo profundamente. Ou jamais alguém poderia vencê-lo se não o conhecesse. Argumentava que para vencer Satanás e o pecado, precisava entrar na profundidade de todas as coisas de Satanás. A experiência, então, para ela era um meio eficaz. No parecer dela, o cristão deveria aprender a conhecer as profundezas de Satanás para fazer de tudo, assistir às festas de sociedade comercial, adorar, comer e cometer fornicação e outras coisas mais, mas ao mesmo tempo continuar sendo cristão, tornando-se assim um melhor cristão. Que ironia, não? Se os membros da igreja podem persuadir-se de que isto está certo, não podem, no entanto, enganar aquele que tem olhos como chama de fogo, está lá no verso 18. Com os pés sempre firmes para calcar os ímpios. O Senhor reconhece as obras, o amor, fé, ministério, amando o serviço prestado aos irmãos, a perseverança. Ele também reconhece as últimas obras que aquele pastor e a igreja vinham praticando. Acerca disso tudo, Tiatira era sem dúvida um castiçal portadora de luz. Porém, reprovava veementemente o fracasso na disciplina acerca dos membros que se misturavam com Jezebel e o mundo, com aquelas sociedades. Olha o que ele diz. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezebel significa sedução para idolatria ou imoralidade. Isso você pode encontrar lá em 1 Reis 16:31, 18:4, 13, 19, 1 e 2. Em outros textos mais. Que assim mesmo Jezebel se declara profetiza. Esta mulher continua impenitente e sem disciplina. Gracioso é o Senhor que lhe deu um tempo para se arrepender. Porém, agora será atingida por uma grave enfermidade e ficará prostrada em uma cama. Seus filhos naturais terão morte violenta e seus seguidores espirituais também serão punidos. Desta forma, a igreja saberá que Cristo sonda mentes e corações.
Os olhos penetrantes de Cristo contemplam os motivos secretos do coração de cada um de nós. Os motivos secretos desse coração que levam as pessoas a seguirem Jezebel e não terem a vontade de sofrer perseguição por causa de Cristo, seu Salvador. Para aqueles que são fiéis, Cristo não imporá nova carga. Eu posso contemplar, não só aqui no texto que lemos, mas também em Atos 15, 27, versículo 28 e 29 também. Em relação ao mundo, o cristão deve ter cuidado de não comer conscientemente coisas sacrificadas. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, orienta: vá ao mercado, compre e não pergunte se foi sacrificado, para que você não tenha peso na consciência. Então não deveria comer as coisas sacrificadas conscientemente. Não praticar fornicação e nem participar dos cultos idólatras. Aos poucos, a situação se inverte. No momento, os membros fiéis, que querem sua consciência limpa, são oprimidos e perseguidos pelo mundo. E associado a Cristo, eles irão governar o mundo junto com Cristo, e no juízo final irá com Cristo condenar o pecador. Será um partícipe do domínio de Cristo sobre as nações. Nações tais que ele recebeu do Pai, diz Cristo. Salmo 2, 8 e 9 é claro nisso. Como estrela da manhã, governa o céu. Também os crentes reinarão com Cristo, participando de seu esplendor e domínio reais. A estrela é sempre símbolo de realeza, estando associada ao cetro real. Lá em Números 24, 17, Mateus 2, 2. Esta situação é uma séria advertência para a igreja atual, a igreja que nós estamos vivendo, para o falso evangelho que vem sendo pregado para aqueles que participam e usam das mesmas coisas que o mundo cria e usa. Fazem de tudo que o mundo faz. Portanto, sejamos vigilantes em nosso proceder, em como estamos vivendo no mundo. Estamos sendo igual a ele ou sendo perseguidos por ele pelo fato de sermos um verdadeiro cristão? A pergunta para mim que eu faço: como estou eu vivendo? Você quiser fazer a mesma pergunta para você, pense nisso e medite. Deus te abençoe.